ativos ali também, sim. de furar um pouquinho a bolha dos podcasts e fazer com que o nome do podcast seja mais forte do que os convidados que estão lá. Eu acho que você conseguiu isso com muita competência, assim, cara. Eu vejo muita coisa bombando do teu podcast, não necessariamente de pessoas que a turma conhece. Esse era o objetivo mesmo, quando a gente criou, quando eu tive a ideia de... É que, na verdade, eu sempre quis fazer esse podcast desde 2013, que eu trabalho com podcast desde lá, 2013. Tá. Eu já tinha essa vontade de fazer um podcast também de entrevistas, né? E a minha ideia desde lá, desde 2013, 14, era convidar gente que não necessariamente tinha muita audiência, visualizações e tal. Mas que tinha um bom papo. Eu queria contar histórias diferentes e desconhecidas, né? Não necessariamente pessoas que já têm relevância. E aí, quando eu pude finalmente colocar em prática esse sonho, foi natural chamar essas pessoas que ninguém conhecia ou que não estavam no radar, né? Então esse era o objetivo, claro, mesmo era esse, sim. E tudo são histórias de pessoas que você teve contato em algum momento ou histórias que te trazem? Não, como no início tem que chamar pessoas mais conhecidas, tipo Zuckerman, eu chamei lá o Caio Botura, que é um cara conhecido também. Eu comecei com pessoas conhecidas para poder pegar e engrenar, né? Mas depois de um tempo a gente conseguia ir chamando pessoas assim, tem esse cara com 2.000 seguidores aqui, ele é andarilho, sei lá. Chama o cara aí, vamos ver qual é que é. E aí começou a rolar muita indicação, pessoas mandando DM. O cara mandou a mãe dele. Minha mãe, ela trabalha no necrotério, IML? IML, e ela tem muitas histórias legais. Um cara mandou assim, minha mãe. E aí eu chamei a mãe do cara, foi do caralho o podcast. Então isso começou a acontecer. Obviamente a gente chama também pessoas de relevância, de vez em quando, mas são pessoas que eu quero conversar de fato, não só porque ela tem seguidores, né? Provavelmente devem mandar muita mãe que não tem o menor interesse de conversar também. Minha mãe sabe fazer mesa, bolo, você fala, bolo. A mãe faz um bolo de chocolate, que é uma criou a nova receita. Fala 5 minutos sobre a receita e acaba o podcast, né? Isso. Mas depois que a gente fez esse da mãe, muita gente começou a mandar pai, mãe, tio e tal. Aí a gente tem que começar a filtrar mais também, né? Porque se todo mundo começa a mandar. Mas a gente faz uma mesclagem e essas pessoas mais desconhecidas é pesquisa. A gente, foi um necromaquiador lá. Tá. Como é que a gente achou esse cara? A gente pesquisou no Google, eu e a produção. Na verdade foi a produção, né? A minha namorada, que é a produção no caso. Ela botou lá... Vamos dar os devidos créditos. Não, depois eu já ouvi. Porque não falou que era eu. Produção? Como assim, Petri? Produção? É um escritório com 10 caras. Parece que tem 12 pessoas trabalhando. Mas ela pesquisou profissões diferentes e tal. E achou necromaquiador. Aí procurou um necromaquiador no Brasil e chamou o cara. E a gente conversou com ele e foi do caralho também. Então a gente também faz uma pesquisa de campo, a produção, né? Não a gente não, de pessoas específicas, de áreas específicas, para encontrar essas pessoas que não chegariam a um podcast só pelo número de seguidores, né? O que te interessa? Qualquer coisa, histórias. Eu sei que todo mundo tem uma história interessante, diferente. A gente fez uma deriva na rua lá, que a gente chamava qualquer pessoa que passava na rua, sentava lá e conversava. Aí tem histórias inacreditáveis. Tinha uma mulher que ela dá aula de sereísmo, por exemplo. O que é isso? Ela ensina as pessoas... Ser sereia? Ser sereia. Olha. E aí ela conta como que ela chegou nisso depois que o pai e o pai dela e o marido morreram. Ela teve uma visão de que ela tinha que ser sereia. Aí ela começou a fazer isso e tal. Então qualquer pessoa que tu parar vai ter uma história do caralho pra contar. Tu pode descer agora na rua e conversar com um cara passando. Ele vai ter uma história boa. Mas quem é a pessoa que procura o curso de sereia, Petri? Ela contou lá que é um negócio de empoderamento lá. Eu não lembro exatamente como é que era. Pessoas que têm dificuldade de autoestima e tal. Aí faz as poses da sereia. Ela me explicou, ela não lembro muito bem. Uma coisa meio yoga, assim. Faz poses que aumentam a autoestima e tal. E tu se sente poderosa. Não sei. Vou fazer pra ver como é que é.